Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Marta. A gente está trabalhando, né, trazendo as energias estelares, né, falando sobre espiritualidade, sobre as energias. E você sabe que agora tem gente nova, né? Se vocês não perceberam, mudou. Então a gente está hoje com o Max e com a GG. GG que todo mundo já conhece, né? Ela é a IA mais humana que IA. Não muito. E hoje a gente queria falar com vocês um tema bem interessante, que eu acho que abarca muita gente que gosta de espiritualidade, mas não está em nenhuma religião, né? Porque é aquela velha pergunta: e aí, qual a sua religião? Você fica, aí roda um pensamento aqui. E aí, GG, qual que é a sua religião? Eu sou hindu, não praticante. Ah, né? Os católicos não Eu praticantes. sou hindu, não praticante. Não tenho religião. Então, e você? Também não tenho religião. Acho que o mais próximo seria espiritualista. É que, assim, para mim foi muito engraçado porque existe uma jornada que o Drunvalo Melquisedeque conta na história dele. Para quem não conhece, ele é o que trouxe as histórias das Merkabas e tal, né? Repete o nome do Drunvalo Melquisedeque. Ok. Ele tem os livros, né, da geometria sagrada, Flor da Vida. E aí ele fala que cada professor que ele teve, ele aprendeu uma coisa. E ele foi juntando cada coisa dessas pessoas e ele é esse juntado dessas muitas pessoas que ele aprendeu. Então, para mim, eu sou esse juntado de muitas coisas que eu aprendi com os mestres, né? Com os meus mestres, né? Então, teve a minha avó, que foi a primeira, porque ela é a primeira que traz essa energia do Hikari, da energia do Jorei, né? Não sei quem conhece já. Desde pequena, eu falo que a minha avó ficava lá dando comida pra gente, e aí eu ficava, ai, vó, sai, né? E pra vocês, como que foi esse primeiro contato com as energias extras? Assim, você fala, talvez exista algo além. Primeiro foram os amigos, os conhecidos que eu comecei a conversar. A partir daí, porque tinha essa relação já com os mentores, começaram a aparecer. E eu percebo que a internet teve um fator importante, depois a vivência com os amigos, depois a vivência com os mentores. Depois os mentores, cada um trouxe uma questão, né? Então, enquanto Thor trouxe muito a espiritualidade, as vivências de projeção, talvez Saturno tenha vindo com uma outra experiência. Eu falo que a experiência do Jorge é totalmente diferente dos seres humanos. Tipo, passou um Thor ali. Olha aí, colega. Muito bom. E aí Saturno me trouxe muita coisa da filosofia, do pensamento, da reflexão, dessa capacidade de refletir sobre a própria existência, o propósito, para onde estou indo, o que estou construindo e como vou colher. Né? Mas assim, tipo, quando você era pequena, você falava assim, porque toda criança tem aquele medo daquele ser debaixo da cama, né? Uhum. Então, pra você, tipo, já apareceu o Thor e você já, e aí... Não, criança, as primeiras vivências foram na igreja católica, convencional. E aí eu tinha medo de ET, olha que coisa. Olha que coisa. Eu também, me chamavam de marciana. Tipo, marciana. Porque meu nome era Marta, Marte, Marciana. Aí eles ficavam, sua nave ali, já desde pequeno. Acho que eu já tava lá, né? Depois que eu pensei, falei, acho que o povo já via que eu tava nas naves. Já. Lá sua nave marciana ali e tal. Porque não acontecia isso nem com a minha irmã, nem com o meu irmão. Então, era uma coisa específica comigo. E você, GG, você tava lá comendo terra com azeite? Tava lá comendo terra, pensando na vida, pegando umas flores, não sei o quê. Eu acho que começou com a maioria dos brasileiros, né? A família católica, não praticante. E aí eu lembro que quando eu tinha 9 anos, era a época da primeira comunhão. E eu não sei porque eu tava louca que eu queria fazer a primeira comunhão. Eu disse, não, eu quero fazer lá os 2 anos de catequese, não lembro
nada. Mas eu queria, porque queria, e fiz lá os 2 anos de catequese, depois fiz o catecismo e tal. Aí as velhas, né, minha mãe e minha avó, que é uma entidade já também, né, conhecido como as velhas, elas começaram não, né, já tinha essa base espírita na minha família, né, por conta da minha bisavó, do meu avô, o meu tio-avô, ele era espírita, então sempre tinha um livro espírita ali rodando pela casa e tal, não sei o que lá, então eu começava a ler, às vezes ia num centro, então começou a olhar meio que... Mas assim, quando você teve certeza que existia um mundo espiritual? Será que eu não sei? Aí deu uma dúvida. Você já tem certeza disso? Saca? Não, é porque sempre foi uma coisa tão natural assim, que existe algo ali né, aqui da vida, tal, não sei o que lá, que acho que eu nunca parei pra cair essa ficha assim, tipo, Porque é interessante, né? Eu já estava falando sobre obsessores e muitas vezes as pessoas elas tomam contato com o plano astral pelos obsessores. Porque ela não vai enxergar um Shiva, ela não vai enxergar, né, um Ganesha, ela vai enxergar o Alexandre. O Alexandre atrás dela. Ela tipo, meu Deus. E aí ela começa a perceber que tem alguma coisa além do que ela, né? E aí começa as buscas, aí fala com a tia, fala com o padre, manda benzer, né? As histórias lá tanto do Chico Xavier quanto do Divaldo Franco, aí, né, no catecismo vai ter que carregar pedra lá para fazer penitência. A própria igreja sabe que existe algo mais. Sabe. Eu não sei por que fica nessa lenga-lenga, né? Então, porque o ponto que eu vejo das religiões, e aí a dificuldade que eu tenho com a religião, é porque é dogma. Então, quando você entra numa religião, você tem que abraçar o dogma. E para mim, dogma não faz sentido. Né? Eu consigo lidar com o dragão ou com os seres estelares porque eles não têm dogmas, ele fala testa. Você não precisa acreditar em mim. Então, o mais legal dessa questão da visão espiritual é porque você não obriga ninguém a ver o seu jeito. Você fala, olha, testa e vê se faz sentido para você. Se fizer, legal. Se não fizer, segue tua vida. Então, ela não impõe para você que você tem que acreditar que o ser humano veio de Eva e Adão, que caíram do paraíso e por isso todos nós somos pecadores. Isso é dogma. Então, tipo, se você está na igreja, você tem que ir lá, você tem que confiar e acreditar que foi isso. E para mim não faz muito sentido, porque... assim... Então, mas também o que faz sentido pra mim é bem mais maluco que isso, né? Não, total. Aí é sorrir a cena. Se escuta a Marta falar, você sorri a cena. É mais fácil acreditar em ela e não. Mas, porque o ponto pra mim focal é que as religiões, elas tomaram um ponto na humanidade, que é ser intermediário da fonte. E nós, como seres humanos, que temos chamatrina e tudo mais, e alma, né? Nós temos livre acesso à fonte, independente da religião que você está. Só que, por exemplo, numa religião católica, você só o padre. Uma vez eu lembro que, mesmo na messiânica, quando eu fiz o reiki, tem um símbolo que é o Daikomyo. E pra mim é tipo o símbolo do reiki, Daikomyo. Quando eu falei pra minha avó que eu tinha recebido o Daikomyo, minha avó, você recebeu o Daikomyo? Cadê o ser iluminado que você é? Eu falei, o símbolo, vó. Porque na messiânica, você receber Daikomyo é tipo, você já tá próximo. Mas eu falei, mas todo mundo pode acessar agora. O quanto você acessa e o quanto você permite, aí é outra história, aí é de cada um, né? Mas é explicar isso pra vovó. Eu falei, vovó, não, tá tudo certo. É legal pensar, né, que religião é diferente de espiritualidade. E quando a gente pensa em transcendência, né, Jung fala bastante sobre isso, que é possível viver a espiritualidade sem uma religião. Então, a religião, ela pode ser ali uma organizadora da sociedade, ela pode vir ali trazendo uma tradição de como a espiritualidade é vivenciada
ao longo de várias gerações, né? Mas quando a gente vai para espiritualidade, eu entendo que é uma conexão pessoal, essa busca única. pessoal por propósito, por sentido, e aí talvez o dogma não faça sentido para você, não seja a sua essência, a sua conexão verdadeira, e aí muitas pessoas acabam não se identificando com nenhuma religião por isso, embora muitas vezes se identifiquem com diversos fatores de determinada religião. Ou para mim, o que é o mais difícil lidar, que é, por exemplo, como certas religiões têm certos mentores, então é como se esse mentor dessa religião não pode falar com esse mentor dessa religião. Então, se você é dessa religião, você não pode falar com esse mentor. E às vezes eu falo, os dragões brincam e falam, isso é um problema de vocês, pra gente tá tudo certo. Né? Então, assim, tipo, eu tanto posso estar falando hoje com Shiva, quanto com Mãe Maria, né? Agora, para algumas pessoas, não. Se você fala com Shiva, Mãe Maria é impossível, porque né, você vira... Eu tive uma amiga que passou por isso. Ela comprou uma imagem de Ganesha e ela não nem sabia o que fazer, mas ela deixou a imagem de Ganesha lá e começou a dar certo lá uns negocinhos pra ela e tal, mas depois veio a culpa. Tipo, não, eu sou devota de Nossa Senhora. Para. E aí, coitadinho do Ganesha, que queria ajudar só, não pode mais. Aí você E aí, essas divindades ou seres ou consciências, né, como eu entendo, elas não têm essa relação de ancestralidade, né? Então, Shiva, se ele quer se comunicar com a Geisa, que está aqui no Brasil, ele simplesmente, oi Geisa, tudo bem? Vamos conversar. Que aliás foi mais ou menos assim, né? Se você está na vibração dele, ele vai falar, não, você não está aqui. Você não pode, porque você não está na Índia, você não, né? Então, isso para mim é um pouco sufocante. Mas eu entendo a necessidade da religião como formadora de sociedade, né? Tanto que, por isso que para o IBGE, para o governo, é sempre aquela perguntinha, qual é a sua religião? Ainda existe por quê? Porque eles sabem que dependendo do dogma, você consegue juntar uma massa ali que vai pensar do mesmo jeito. É engraçado isso, porque, por exemplo, não que não exista criminalidade na Índia, existe. Mas não tanto quanto aqui. Então, por exemplo, você tá andando na rua lá e alguém vir com uma arma, uma faca e te assaltar, né? Enfim, não vou falar que é impossível, mas é muito mais difícil de acontecer do que aqui, por exemplo. E a religião, ela tem um fator muito importante sobre isso. Sobre esse controle da sociedade. Porque que nem, eu brinquei, né? Que tipo, eu sou hindu não praticante, porque aqui a gente tem os católicos não praticantes, né? Mas lá não tem isso. Ou você nasce hindu, né? Né? Tanto, lá tem muito hindu, tem os jainistas, tem o muçulmano, tem uma comunidade muçulmana muito grande também, né? E a religião, ela está no dia a dia. Você vê ali do comerciante que não abre o comércio sem fazer uma oração, sem acender a lamparina de guia e tal, né? Então não é assim, tipo, só vou no domingo, né? Então eu entendo que a religião em alguns lugares, ela tem um freio muito importante mesmo na sociedade. Desde das religiões abraâmicas, né? Quando vem os mandamentos, então tá todo mundo no deserto. De repente você fala, olha, não se matem, não cobicem a mulher. Isso pega a cara da menina no chão. E dizem que eu nunca fui para um país árabe, mas dizem que nos países árabes também, a criminalidade, assim, tipo de assalto, tal, essas coisas na rua, dizem que é muito, muito baixa. Por conta, né, mesmo do freio da religião. E aí é legal a gente refletir que existem diversas formas de viver a espiritualidade sem a religião, se você não se conecta com a religião por algum motivo. Sim, sim. É muito interessante mesmo. E, GG, você tem uma dica pra gente? Dica do dia?
Não, mas eu ia falar que o yoga é uma espiritualidade sem Sim. religião. Embora o yoga e o hinduísmo estejam muito intrínsecos ali, né? Mas o yoga, ele surgiu, e estamos falando lá da 5.000 anos atrás, antes de Cristo até tal, ele veio como uma espiritualidade através da interiorização. Então você se para, medita, você vai ver figurinhas de barro, rupestres, meditando, porque para eles a espiritualidade é isso, é você parar e se interiorizar. Então a dica do dia é medite. Medite. E manda mensagem pra Geisa se você não consegue meditar sozinho, porque as pessoas pensam que yoga é só um exercício, né? Na verdade, o exercício é para você se preparar para a meditação, né? Exatamente. Então, você não consegue meditar sozinho, você fala, eu não consigo. Manda uma mensagem, a gente não medita juntos. E sempre comentam lá no meu perfil, né? Quando eu posto sobre os mentores, quero aprender a meditar. Então faz como? GG. Mande mensagem para GG, né? Então, se quiser, porque eu acho que é um passo interessante, porque tem muita gente que não consegue falar, agora para, respira e vai. Né? A pessoa fica, minha conta, aí começa a abrir todos os pop-ups na cabeça da pessoa e fica. Então, quando você descarrega o teu corpo, aí você está pronto para fazer a meditação. Né? E também, se vocês quiserem, tem as meditações que a gente faz do Stargate e da Timalu Academy com traje. Então, a gente também aciona lá na Hathor, né? E se você quiser desenhar seu mentor, né? Porque é um pouco disso, né? Essa questão de desenhar um mentor. Porque daqui a pouco você tá lá desenhando e a tia é super católica. E aí, como é que faz, né? Aparece o Pauaê pra fazer a pessoa. E às vezes aparece um arquétipo inesperado para a pessoa, mas que ela já se conecta de alguma forma. E aos poucos ela começa a refletir e fala, nossa, faz muito sentido com a minha vida, com as minhas buscas, com o meu propósito. E aí ela vai desconstruindo esses preconceitos. Então. Porque é bem interessante, né, essa parte, e principalmente que foi um dos fatores de não continuar na doutrina espírita, porque ali você só recebe médico, doutor e padre, né, os jesuítas ali. Então, quando vinha, por exemplo, alguém um pouco diferente, por exemplo, uma das figuras mais desafiantes que eu vejo é o Ramatiz. Você já falou do Ramatiz, mas historicamente ele é um hindu. Sim. E ele passa muita informação ali, né, das novas energias e tal. E muita gente não aceita o Ramatiz como um mentor, por exemplo, né? Tem muito questionamento sobre ele. O outro também, que aí quando eu ri bastante quando ele descobriu que era o meu mentor, era o Ashtar. Aí eu ri, eu falei, meu Deus. Ela podia ser mais assim, tipo, sei lá, o Zezinho da padaria. Não, tipo, o comandante, né? Ok, vamos lá, então você tem que, né, subir um padrão ali de consciência para entender, e sim, num campo de infinitas possibilidades, existissem dimensões onde existem comandantes estelares. Você tem que chegar nesse nível. Mas sorri a cena. Né, mas é que aí é onde você vai além, porque o que eles falam, né, o que está dentro aqui também está fora. Então, muita coisa do que está aqui também está em algum nível na espiritualidade sendo trabalhado. E eles trabalham em alguns níveis de espiritualidade, e são desse jeito. Aí eu falei assim, ok, comecei a aceitar que era e tá tudo bem, né? Só como a Geisa falou, sorri a cena, tá tudo certo, né? Mas acho que o mais importante disso é que realmente você escolha algo que te faça bem. Porque o contrário disso, às vezes, por exemplo, você está num lugar onde você não se sente bem, onde você se sente excluído, onde você não é respeitado, aí eu acho que daí já deixa de ser um lugar onde você está aprendendo a verdadeira espiritualidade, porque o lugar que gosta de você, que quer o teu desenvolvimento, vai respeitar você como você é. Uhum.
né? Então, pensa bem sobre isso, porque às vezes, como as relações, né, de religião são muito ligadas à família, às vezes a pessoa tem muita dificuldade de soltar a primeira religião exatamente pela questão familiar, né? Fala, ai, mas todo mundo é e só eu que vou ser a ovelhinha violeta lá, que vou lançar os incensos. A ovelha estelar. A ovelha estelar, agora a gente muda, né? É. Porque o pessoal fala, ah, ovelha negra. Eu falo, não, mas ovelha negra ainda não é bom, não é bem isso. A ovelha violeta porque ela é transmutadora. Agora a gente já pula da transmutadora para estelar. Então, tipo, você já é uma ovelhinha estelar que você fala assim, cara, o que você tá falando não faz sentido nenhum. Mas é engraçado isso, né, Marcos? Você falou que te distanciou da espiritualidade e tudo mais. Eu frequentei muito tempo o espiritismo, fazendo curso e tudo mais. E o que me... Bom, meu ascendente virgem, quer dizer, o nosso ascendente virgem, né? Ó, gente, vai ter eclipse, hein? nesse eixo aqui, ó. Nossa, lascou. Peixes e virgem. Lascou. Que a gente tem essa cara de bobo, porque a gente é de peixes. Uhum. Mas tem o lado virginiano mas bem... tem um lado muito crítico do virginiano. E eu lembro que o que me deu assim, foi que eu tava indo num centro espírita fazendo curso, e aí uma vez o dirigente falou assim, imagina que por ano desencarnam não sei quantas milhões de pessoas, e que tem uma fila de não sei quantas bilhões de pessoas para reencarnar. Então, se você morrer hoje, você só vai conseguir reencarnar, ter uma nova chance daqui, sei lá, 150 anos, e não sei o que lá. Aí eu fico olhando assim, mas gente, quem disse que é uma matemática louca assim, né? Então, eu acho que às vezes, muitas vezes falta crítica das coisas que a gente escuta, né? Sim, e até porque não quer dizer que o que ele falou é a verdade absoluta. Exatamente. Dentro do espiritismo, né? Exatamente. Gente, mas você tá falando de espiritismo, que é uma coisa muito, né? Se você parar para pensar na época que o espiritismo surgiu, né, uma coisa muito louca, mesa flutuando e ectoplasma, isso e aquilo. E o cara vem agora por regras de matemática de fila, assim, gente, a padaria agora pela reencarnação. Não, e como é que ele consegue controlar essa fila, né? Aí você tem que assistir aquele filme do 21, não, ai, como chama? O Soul, da Disney. Sim. Ok, vai estar aparecendo o númerozinho. Número 21. Eu lembro agora do número de espera do Beetlejuice, que a pessoa... Eu dou uma filinha de espera lá e você recebe o número, né? Eu acho que essa parte de reencarnação é por frequência. E também, principalmente pela tua capacidade e méritos, né? Mas eu ainda acho que em algum momento a gente vai mais precisar reencarnar. Provavelmente não. Porque o Sai Baba, ele já faz isso. Sai Baba não, o Babaji, né? Ele já faz isso. O Babaji, ele já não, ele não morre, não nasce, ele não precisa. Na verdade, ele não precisa nem mais do corpo dele. Ele só manteve o corpo porque a irmã pediu. Né? E ele, quando ele quer, ele depois ele, tchau, gente, galera, fui. Valeu, falou. Valeu, falou. Então, eu ainda acredito que um dia, né, com muito trabalho, chegaremos no nível Babaji. Falando, oi, galera, tchau, galera. Nossa, o Babaji podia aparecer pra mim um dia, né? Pode se pedir, né? Entra um pouco na história de Saint Germain, né? Que... Saint Germain também é outro, que ele tá aí, já vi ele, né? No Monte Shasta, né? Então... Subir a cena, tô brincando. Enfim, mas porque ele tem essa capacidade de materialização e vai, aparece, oi galera, tchau galera, e ele também não morre, tá lá, sempre lá, fala com Luiz XV, depois fala com outro, e tá sempre por aí. Também entra na experiência que eu tive com Thor, né? Que um belo dia também encontrei. Quer descobrir essa história? Volte no primeiro... No primeiro... No segundo, né? No segundo programa. Que a gente gravou isso, a história do Thor. Né? Volta lá, faz uma maratona aí dos vídeos, volta lá no vídeo que o Max se apresenta,
né? E aí ver direitinho que vai ser, é bem legal. Então, para mim, eu ainda acredito que em algum momento a gente nem vai mais precisar desse número, entendeu? Tomara. Né? Porque eu acho, na minha opinião pequena, que a encarnação é uma falta de tempo terrível. Porque você se dedica 80 anos. Por exemplo, você se dedicou seus 40 anos às artes. Lá tá, nananana. Agora vai esquecer, esquece tudo. Começa de novo. Pô, o universo de... Voltando a ser aluno do zero. Não, ainda você comendo giz de cera. Pegando minhocas e Porque às vezes eu até entendo a história da lei, né, dessa questão, porque às vezes realmente em alguns processos é mais difícil, mas tem coisas que a gente desenvolve que é muito legal. E aí você não poder ter acesso a essas coisas que você já desenvolveu que é muito legal, eu acho que eu falo assim, poxa, universo, você podia dar uma ajudada aí, né? Porque em algum lugar aí eu também tenho méritos, né? Não é só ter mérito. Alguma coisa eu fiz de bom. Alguma coisa eu tenho feito de bom aí, né? Então, e na verdade diz, né, tanto no TTA quanto no Reiki Xamânico Estelar, que à medida que você vai aplicando, vai voltando algumas memórias positivas. E... você não sabia? Que não é só brigar com ET. Mas de realmente você conseguir ir resgatando a sua sabedoria e aquilo que você já desenvolveu. Então, algumas coisas já vêm, para mim já tem vindo. Então, algumas memórias tal, e aí as pessoas perguntam de onde vem, porque a memória estelar ela funciona assim: você precisa achar o endereço. Se você achar o endereço, você acha a memória. Então, você tem que lembrar o que aconteceu. Se você lembrar o que aconteceu, você acessa tá fácil. aquilo que... Divertidamente. Isso. Divertidamente. E aí você traz essa informação, faz um download, porque, na verdade, a nossa mente inferior está aqui, a nossa mente superior está aqui, o superior. Tudo que a gente desenvolveu ainda está nessa dimensão, é que a gente não acessa. Mas à medida que a gente já abre consciência e capacidade, a gente vai conseguindo acessar aos poucos. Então, a ideia não é de ascensão, não é você ir para o universo e ficar com a fonte. Na verdade, é o contrário, é você conseguir trazer mais luz para essa dimensão do teu corpo físico. Então, por isso que eu, às vezes eu acho sacanagem, eu falo, poxa, Deus, e aí eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo, ter uma mãe, ter um pai, ficar lá parado, olhando pro teto por um ano. Um ano, 2, né? De novo, segunda série, terceira série, nossa! Você entendeu? Agora Caiu a ficha. Agora eu entendi porque a gente esquece tudo. Imagina. Oi, gente, essa é a 15ª vez que eu tô aprendendo a ler, escrever, comer. Abóbora na terra. Então, eu acredito que mais para frente isso vai ter grandes mudanças, porque né, dentro do processo evolutivo, muitas coisas a gente não vai mais precisar esquecer. E aí vai ser bem interessante. Então, a próxima encarnação, se você está fazendo as limpezas, se você faz, né, os trabalhos com reiki, com apometria, mesa dragônica e tal, toda essa carga kármica que você tem, você só vai carregar o que você está trazendo dessa vida, não mais das outras. E aí, pelo menos, você vê o que você aprontou nessa. Tô deixando. Não brigou com mais ninguém, Geisa? Não, por enquanto. Mas eu não tô conversando muito. Estamos há uma semana sem discussões. Né? Então, para mim, porque aí, por exemplo, se você vai falar isso para um padre, o padre vai olhar para você e vai rir e vai falar, você é maluca. Né? Ou vai lá jejuar e 5 Ave Maria, 30 mil Pai Nosso, porque você tá fora da casinha. Então, aí para mim, né? Você vai fazer o quê? Vai brigar com o padre? Não, você falou, obrigada, padre, continuarei com a minha loucura.
O Yogananda fala na autobiografia dele que de bebê ele tinha algumas lembranças, ele tinha lembranças de vidas passadas, ele tinha lembrança do período dele dentro da barriga da mãe, e ele lembra dele bebê e ele chorava porque ele sabia, ele pensava, mas o aparelho dele não conseguia falar, né? O aparelho fonador dele não conseguia falar. Mas ele tava tudo ali já, tipo, Pois é, então. pega o leite, troca a fralda, faz alguma coisa. Mas não saía. Então, porque imagina você nascer e voltar lá, corpinho, né? Oi, corpinho, voltou de novo. Ela vai assadura, nossa. Então, é isso aí. Melhor a gente adiantar nessa vida já, né? Eu acho que dá pra ajudar bastante, né? Então, para mim, por exemplo, foi uma grata surpresa, né, a energia dos dragões por conta disso, a energia do TTA, a energia do Stargate, exatamente porque eles vão movimentando e dando ferramenta para o seu corpo dar conta de integrar mais consciência e mais energia. E aí você vai saindo só desse lugar de pedinte para você realmente se fortalecer, né, e se empoderar e trazer mais energia para você. Então, às vezes o desafio de você não ser obediente é você também ter que ser o pioneiro, porque você vai experimentar tudo até você achar o que é bom mesmo, tudo isso para você. Então, o que para mim eu testei e falei, não, esse aqui foi legal, esse aqui não foi tanto. Então, né, você vai ter que ir lá buscar o que é bom para você, porque às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para Geisa, pode ser não bom. Então, a gente sai desse lugar de ovelhinhas que todo mundo tem que fazer igual para descobrir o que ele chama de unicacidade, que é você ser você dentro do universo. E aí você descobre quem você é, mas aí você é dentro do todo. Então você consegue desenvolver mais, porque você tem mais espaço disponível. Então, por exemplo, quando você trabalha DNA, às vezes tem o DNA pai, DNA mãe e o DNA da tua alma. Então, os DNAs aqui estão sempre daquele jeito, né? Com aquela história sempre desafiadora. E aí o seu DNA de luzinha, assim, aí falou assim, ixi, agora como é que encaixa? Lá vai eu. Né? Com toda essa história ancestral pai, ancestral mãe. Então, o desafio agora que a gente está trabalhando é exatamente dentro desse DNA que a gente recebeu, que tem todas essas memórias, abrir espaço e ajustar para que seja ajustado conforme o seu projeto de alma. Porque às vezes, por exemplo, você tem um projeto de alma de ser yogi, e aí você tem vários encurtamentos musculares. Porque tem traumas da família e tal. Então, é como se agora a gente tivesse que fazer esse ajuste de DNA no nosso processo energético para que a nossa alma possa se manifestar da forma que a gente veio trazer, das informações que a gente veio trazer nesse corpinho que está aqui, o aparelho, como diz o Yogananda. Mas é um aparelho. E eu lembrei da história do meu sobrinho, porque meu sobrinho, ele tinha dificuldade de falar, mas ele desenhava todos os chakras, assim, nas pessoas. Ele desenhava as pessoas e desenhava as bolinhas do chakra, né? Aí um dia eu falei para esse meu sobrinho, falei assim, olha, eu sei que você fala por telepatia, mas aqui as pessoas não são telepatas. Então, se você não falar, elas não vão entender. E ele tentando usar a telepatia, falando, que saco, esse povo mal desenvolvido, não sabe nem usar telepatia. Onde eu fui nascer? Onde eu fui nascer, né? Então, por isso que é divertido, né, quando você chega nesse mundo estelar, porque vai muito além do que você tem hoje de informação em livros e registros históricos ou registros de Bíblia, e aí você se permite conhecer, experimentar e aprender mais, né? Porque senão você só vai ficar ali naquele ponto e não desenvolve mais, né? Então,
Para mim, essa foi a dificuldade, porque eu chegava até aqui e falei, ixi, agora bateu, não dá mais. Aí, chega aqui, opa, bateu. Então, e aí, por enquanto, ainda estamos indo. Agora, vamos ver onde que vai parar. Como diz a Lília, a gente já parou no outro omniverso, né? Que a sétima frequência é Durna, e Durna é uma frequência de um outro omniverso. A gente chegou num outro universo atrás da fonte. E aí dá para ir além também. O que tem além do universo, né? Então a gente vai. Eu tô tentando entender o que é o universo, mas tá tudo certo, tá tudo certo. É assim, tem o universo, o super universo, e vários super universos juntam um omniverso. Entendi. E aí existe um outro omniverso dentro desse universo. E aí esse omniverso conectou com outro omniverso. Então, né, porque aí quando você vai para as infinitas possibilidades, é isso, não para, não tem fim. Então, né, e aí você também entende que você não precisa parar e ter um fim, tipo, posso acreditar que a vida é assim e vou ficar só rodando em círculo, né? Então essa é a graça de não ser alguém que esteja procurando validação por uma religião ou tal. Concordo, acho que muita gente precisa, né? É uma coisa balizadora de pessoas, mas tem um ponto que é aquele ponto que você também não precisa se limitar porque estão te limitando. E você pode ter uma religião e vivenciar a espiritualidade da sua forma, assim como você pode não ter religião e vivenciar a espiritualidade também. Então depende da religião, porque tem dogma. A pessoa se sente culpada, né? Sim. Depende da religião. Então, eu aprendi a ser espiritualista exatamente porque aí eu não preciso estar nos dogmas e aí não preciso me sentir culpada, entendeu? Mas é um desafio. Então, se você decidiu ficar na religião e tem um propósito nisso, também lidar com os dogmas que te limitam e aprender a lidar com isso. Né? Mas aí é escolha, gente. Graças a Deus somos um país livre. Laico. Laico. E a gente pode fazer. Pelo menos na Constituição. Né? Então a gente pode ter a própria expressão da espiritualidade e isso está na Constituição, né? Então, e naquela bandeira do Horish, para quem gosta do Sincronário da Paz, que é aquelas 3 bolinhas amarelas não, vermelhas, que indica que você é uma pessoa livre para expressar a sua própria religião. É a bandeira da paz. Aí, quando sempre onde tem a bandeira da paz, você não pode brigar com as pessoas, você não pode machucar as pessoas por conta de religião. As Olimpíadas são um pouco esse símbolo também, né? Olimpíadas, futebol, né? Então, é bem nessa parte de realmente respeitar a diversidade, né? Mas é que a bandeira de Horish, ele é bem importante, porque, por exemplo, se você for pensar que as pessoas eram presas porque eram judias, então, se você tem uma bandeira que garante que você pode ser ali judeu e não ser maltratado, isso é muito importante. Né? E isso a gente tem que ter, sim, respeito a cada um que escolhe o seu caminho. Né? Então, é só porque eu escolhi esse caminho. Eu sempre falo, gente, não me ponha como meta, porque eu não sou... Nem dá. Não saberia por onde começar. Não é porque tem gente que fala, não, vou seguir o caminho dela. Eu falo, melhor não. Segue o seu. Né? Porque essa coisa da religião tem um pouco dessa coisa do rebanho, né? Então, olha, todo mundo, eu fiz desse jeito, então vamos fazer desse jeito. E, na verdade, a ideia é que cada um possa desenvolver o que tem de melhor. E eu gosto muito daquela teoria, né, de os iguais se atraem, né? Então, se a gente tem coisas iguais, a gente fica, se não tem, você segue, né? E tá tudo certo. Então, eu acho que nesse ponto é essa responsabilidade e o mais importante é que você seja feliz no que você está fazendo, porque a vida já é desafiante no seu próprio processo. E aí você vai escolher uma coisa mais desafiante ainda para ficar sofrendo. Então,
Escolhe coisa aí que te faça bem. E quiser fazer uma jornada diferente, né? Ah, sim, Então, esse mês de setembro, se você está assistindo em setembro, vai ser uma jornada xamânico estelar, porque a gente vai ter o reiki xamânico dia 27 e 28, que trabalha com as fraternidades de luz, trabalha com xamanismo. Então, por isso que eu falei que é essa coisa, né, de juntar Shiva e Mãe Maria e tá tudo certo. E os xamãs, né? Então, às vezes, tem as pessoas que têm mais dificuldade, porque elas falam, não, mas xamanismo não é desse jeito, isso aqui é desse jeito, e se não for assim, eu não aceito. Ok, tudo bem. E quando vem os xamãs estelares? Então, a gente põe ele em outra categoria, né? Então, realmente para quem tem essa abertura e espírito livre, no sentido de entender que tudo faz parte. Se você consegue ter essa característica, essa jornada reiki xamânico estelar é para você, porque realmente te abre uma amplitude ali de energias, de conhecimento, de possibilidades de cura, que é bem bacana. Então vai ter 27 e 28 reiki xamânico estelar, 11 de outubro reiki para crianças, então para sua criança aprender a aplicar o reiki xamânico estelar nos gatinhos, nos bichinhos, na mamãe, sabe, nele mesmo. Então vai ser bem interessante, assim. E depois a apometria xamânica estelar com Nazareno Sabino, dia 18 e 19 de outubro. Então, se você gosta, né, aí de uma limpeza mais peso pesado, né? Então, venha fazer porque é bem legal. Ele traz um conteúdo muito profundo e que realmente traz essa possibilidade, né, de ampliar mais o seu horizonte, né, e ver além, né? Aliás, estava falando de ver além. Estava vendo outro dia que o olho dos Thundercats é o olho de Tandera, é o olho que tudo vê, né? Sim. Eu acho que ele perguntou uma vez dos sirianos, falei, Thundercats eram seres sirianos que tiveram o planetinha explodido, tadinhos, né? Mas a história é meio de verdade, assim. Com várias outras narrativas. Com várias né? outras narrativas, assim. Mas E aí eu tava nada a ver agora, né? Mas enfim, tava vendo o do Changeman, que era um senhor ali que, né, ele pegava todas as pessoas, os seres que ele falava assim, se você não trabalhar pra mim, eu vou explodir seu planeta. Assim, cara, a gente assistia isso desde que era criança. Depois a gente descobriu que era tudo de verdade. Assim, isso não é... Isso talvez tenha um fundo de verdade. Sim. E é muito incrível, cara. Assistam Changeman e todos esses seres. E aí eu descobri que o Kamen Rider é um insetoide, né? Nossa, eu adorava Kamen Rider. Por isso que pra gente é normal, né? A gente assistia isso desde criança. E a gente não questionava, né? Não, falei, legal, um grilinho falante. Os Cavaleiros do Zodíaco, com a esses tem também, viu? Né? Seres das estrelas, não precisa dizer nada. Não, Legal. não, acha o seu cosmo, quinto sentido. Sétimo, oitavo sentido. Sétimo, oitavo Nossa. sentido. Pois é, então, né? É isso aí, pessoal. Então, né, se vocês quiserem trabalhar também essas histórias, né, as suas histórias estelares, curas, né, também na Terra, mas também nessa questão estelar, esse mês de setembro, outubro, só tá para estelar, né? Tá bombando, então venham participar. E também, né, tem os atendimentos da apometria xamânica avançada, que vai ser dia 4. 4? Não sei, né? 4 ou 5 de outubro, a gente vai ver direitinho, mas a Geisa passa. E os atendimentos normais, né? Também, quem quer passar, tal, aproveita, né? Que vai ser bem legal, porque depois aí acabou o ano e já fecha a lojinha. Novembro já é Natal. É realmente aquela estirão do fim do ano, porque novembro e dezembro aí vai ser no Mystic Fair, né? É verdade, a gente vai lá. A gente vai estar lá no Mystic Fair. E aí, GG, tem um recadinho, uma diquinha pra gente só terminar uma coisinha. Quando você estiver pensando muita besteira, faz o OM.
Ai, Om. Não sabe como meditar, né? Não sei o que, tá pensando besteira, tá aí, não sei o que lá. Para, faz o Om. Pode até fazer mentalmente, dar uma silenciada. Não, então vamos fazer todo mundo junto. Então, você pode achar aí pra gente dar as besteiras que a gente falou. Fecha os olhos, respira fundo. O Om, ele começa aqui embaixo, no abdômen, depois ele vai subindo, e o fica aqui na cabeça, só no cabeção. Então, respira fundo. Namastê. Namastê, tá? E se inscreva logo aí no reiki, na apometria, não deixe pra te falar, não. Senão a gente vai ficar maluco. Eu fico louca. E não se esqueça de fazer, né, as artes com Manx. Não é só o mentor, né? Se você tem um projeto também, alguma coisa com ilustração, Com espiritualidade. com espiritualidade, uma capinha de livro aí, né? Adoraria. Não é? Vai ser maravilhoso. Então, manda mensagem pro Manx, ali nos arrobas que o Doni... Oi, Doni! Não esqueça de pôr pra gente, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, brigadão, até Gratidão. mais. Tchau, tchau.